Olá, graça e paz para todos. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, que se encontra no livro de Números, capítulo 11, versículo 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito Santo repousou sobre eles, profetizaram. O tema da mensagem: o revestimento do Espírito Santo. As Escrituras ensinam que quando o Espírito de Deus prevalece sobre o seu povo, a profecia geralmente se manifesta. O relato de Atos a respeito do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste e depois daí indica que os cristãos cheios do Espírito Santo profetizavam e falavam noutras línguas, sob o impulso do Espírito Santo. Versículo 29, que todo o povo do Senhor fosse profeta. Quando Eldade e Medade continuaram profetizando no arraial, Josué queria que Moisés o proibisse. Moisés, no entanto, já aprendera a lição sobre isso. Percebera que na vida espiritual, o normal seria que todo o povo de Deus pudesse profetizar. Capítulo 12, verso 1. Mulher cuxita. O casamento de Moisés com uma mulher etíope não era nem moral, nem legalmente errado. A queixa de Miriam e de Arão era um pretexto fingido para encobrir a inveja que nutriam devido à autoridade de Moisés. Verso 10. Miriam era leprosa. O pecado de Miriam e de Arão, ao questionarem a autoridade de Moisés, foi falta de temor a Deus e desacato à sua palavra. Através do seu profeta Moisés, Moisés foi o mediador do antigo concerto, assim como Jesus é o mediador do novo. Deus falava diretamente com Moisés, e daí a palavra que Moisés transmitia ao povo era palavra autêntica de Deus. Embora Miriam e Arão fossem líderes de Israel, não tinham o direito de contestar a autoridade de Moisés. Capítulo 13, 26. Infamaram a terra. A incredulidade dos 10 espias tinham duas dimensões. Primeiro, a fidelidade que Deus sempre demonstrara ao seu povo não levou esses 10 homens a um relacionamento de lealdade com ele. 2. Não confiaram em Deus nem nas suas promessas a respeito do seu futuro. Capítulo 14, verso 6. Josué e Calebe. Tanto Josué como Calebe resistiram à opinião majoritária dos espias, tendo como base do seu relatório
um firme compromisso com Deus e a plena confiança nas suas promessas a Israel. Recusaram a admitir a decisão por maioria esmagadora do povo, mesmo arriscando suas próprias vidas com essa recusa. Esse evento crucial na viagem de Israel no deserto ensina-nos que não devemos admitir que a opinião da maioria, até mesmo na congregação, esteja sempre certa. Os cristãos fiéis devem estar dispostos a ficar firme à base da palavra de Deus, mesmo se a maioria estiver contra eles. Verso 11: até quando me não crerão? No âmago da rebeldia de Israel estava a incredulidade oriunda do seu esquecimento da fidelidade de Deus no passado, de não confiar nele como seu Senhor e da não aceitação literal das suas promessas. Crer em Deus importa aceitar tudo quanto ele disser como a verdade e agir de acordo com isso. Verso 13: os egípcios o ouvirão. Moisés é um exemplo clássico de um homem tão dedicado ao Senhor, que se preocupa mais com a reputação de Deus do que com o seu próprio sucesso e honra. Quando os cristãos compreenderem com gratidão tudo que Deus fez por eles através de Cristo, também desejarão, acima de tudo, exaltar ao Senhor e a sua glória e evitar que seu nome caia no opróbrio entre os incrédulos. Verso 29: cairá o vosso cadáver. O Novo Testamento declara explicitamente que Deus ordenou seu julgamento sobre Israel por sua desobediência e incredulidade, para que isso servisse de advertência a todos os crentes. Verso 43: o Senhor não será convosco. O israelita, não obstante o seu arrependimento superficial e a sua expressão momentânea de confiança nas promessas de Deus, ignoraram a advertência de Deus, cometeram o engano fatal de pensar que poderiam possuir a terra prometida sem obediência, fé e profunda comunhão com Deus, e assim foram derrotados. Capítulo 15, 31. Desprezou a palavra do Senhor. Deus distingue entre pecados involuntários e os intencionais e os cometidos deliberadamente, desafiando a ele e a sua palavra. Capítulo 16, verso 10. Também procurais o sacerdócio. Corá e aqueles demais homens pensavam que poderiam escolher por conta própria os dirigentes do povo. Deus, porém, deixa claro que ele
estava no governo, segundo o novo concerto. É Deus que continua decidindo que tipo de pessoa deve pastorear a sua igreja. Ele estabeleceu as sagradas qualificações para aqueles que desejam servir no ministério. Quando os membros da igreja deixam de lado os padrões divinos para o ministério pastoral e procuram eles mesmos dirigir esse assunto, desprezando a palavra de Deus, estão manifestando a atitude rebelde de Corá e dos demais que se juntaram a ele. A direção da obra de Deus deve basear-se na sua vontade revelada. Verso 32. Com as suas casas. Os filhos de Corá não pereceram juntamente com o pai, porque, segundo pareceu, não participaram da rebeldia. Versículo 41 a 50. Vós mataste o povo do Senhor. Quando o juízo de Deus caiu sobre Corá e seus cúmplices, os israelitas queixaram-se de Moisés, como se ele fosse a causa do juízo. Os israelitas foram tão enganados pelos rebeldes que os tinha como os homens mais espirituais entre eles. O povo de Deus precisa de discernimento para evitar seguir líderes que não provém de Deus, ou que não são aprovados por Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, ó Deus querido, Deus amado, como é maravilhoso te amar, te adorar, te glorificar na beleza da tua santidade, ó Pai. Aí está a exposição da tua palavra, meu Pai. O povo sendo revestido pelo Espírito Santo, Senhor. Oh, meu Deus, é uma previsão para os últimos tempos, onde haverá efusão de Espírito, aonde o mover do teu Espírito será de forma tremenda e poderosa, Pai. Que o Senhor venha despertar o teu povo, Senhor. Aí está, Pai, um espírito de rebelião no meio do teu povo, Pai, que andou durante 40 anos no deserto e por 10 vezes traíram a tua confiança, Pai, e entristecer o teu espírito, ó Deus. Que a tua igreja de hoje venha aprender com o povo de Israel e venha tomar posição através da santidade e obediência, Pai. Por isso eu te glorifico e te adoro. Desperta a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua família. Que Deus abençoe esta nação e todos os seus governantes. Em nome de Jesus. Amém.